Olá, meu nome é Gabriel e eu sou aluno do curso de Ciências Sociais da UFAL. Estou aqui para falar um pouquinho sobre o homem cordial, conceito desenvolvido pelo autor Sérgio Buarque de Holanda no livro Raízes do Brasil, que data de 1936. Esse autor, por sua vez, foi historiador, crítico literário, sociólogo, jornalista e pai do músico Chico Buarque de Holanda. Eu fiz um texto aqui, só que não vou lê-lo na íntegra, vou trazer aqui, fazer um apanhado dele e trazer algumas falas do próprio autor. Esse conceito, homem cordial, foi desenvolvido no capítulo 5 desse livro Raízes do Brasil. Quando o autor desenvolve esse conceito, ele busca explicar, que ele não estava falando de cordialidade no sentido de polidez, bondade, generosidade. Vamos a uma fala aqui do autor. Entre aspas, a cordialidade, a lhaneza no trato, a hospitalidade, a generosidade, virtudes tão gabadas por estrangeiros que nos visitam, representam com efeito o traço definitivo do caráter brasileiro. Então, quando ele utiliza o conceito homem cordial, quando ele desenvolve, ele está utilizando, na verdade, um tipo ideal weberiano, que a dialética de Weber faz parte do livro, de uma forma, de todo o livro Raízes do Brasil. Então, é um conceito que quer expressar exatamente o contrário do que se entende por cordialidade, quando no sentido de cordialidade, no sentido de bondade, de generosidade, dessas virtudes que o estrangeiro acaba que atribuindo ao povo brasileiro. O homem cordial, na verdade, ele faz referência a coisas do coração. E sob essa perspectiva, o homem cordial ele pode mudar rapidamente do afável para o grosseiro, por exemplo, e até o violento, para essa condição. O homem cordial, quando o autor criou esse conceito, ele quis demonstrar que o homem lá do Brasil colonial ainda se faz presente na sociedade brasileira, porque o homem cordial ele é basicamente patriarcalista e que busca manter relações de proximidade com o outro, de familiaridade. E a partir dessa busca por manter relações de proximidade, manter relações de intimidade com o outro, o indivíduo ele pode estar utilizando-se de uma suposta bondade para manter a sua hegemonia ante a sociedade. Ele coloca o seguinte, entre aspas, na civilidade há qualquer coisa de coercitivo, ela pode exprimir-se em mandamento e em sentenças. Fecha aspas. E aí ele completa trazendo para exemplificar o povo japonês, para exemplificar essa fala, colocando que a polidez do japonês envolve aspectos que muitas vezes podem ser confundidos com rituais religiosos. E o próprio autor ainda complementa que o povo brasileiro está muito distante dessa cordialidade no sentido de polidez. Sob essa perspectiva, a gente pode entender o seguinte, que o homem cordial, o homem cordial que é patriarcalista, que é amigo, que busca fazer amizade, busca fazer estabelecer relações de proximidade com o outro, ele tem aversão a formalismos, E com relação a essa questão, o autor ele coloca até a questão da linguagem do brasileiro, que utiliza-se muito de inho, a terminação inho na sua forma de falar. Painho, mainha, pedrinho, até no catolicismo, com coisas santas, com pessoas, com figuras santas, que em outras culturas poderia ser visto como aos olhos, de repente aqui no Brasil fala-se muito o inho. Por exemplo, Santa Teresa, Santa Terezinha. Sempre essa busca por aproximação, por
estabelecer intimidade mesmo, tá? O autor ele coloca: não existe entre o círculo familiar e o Estado uma gradação, mas antes uma descontinuidade e até uma oposição. Ora, isso é o que ele coloca, né? Pois bem, mas como o homem cordial é um homem que busca manter relações de familiaridade com o outro, muitos indivíduos acabam tendo essa dificuldade de perceber os limites entre a vida pública e a vida privada. Em outras palavras, tem muitos indivíduos que querem fazer do Estado, que querem que, por meio do Estado, os seus interesses pessoais sejam efetivados e não os interesses públicos. Até na questão dos cargos, por exemplo, né? Cargos, o tratamento que é dado no serviço público, muitas vezes, é como se fosse a relação de amigos, e não de um funcionário, de um servidor, prestando um serviço a um beneficiário do serviço. E no mais, o homem cordial ele age em virtude da emoção e não da razão. Sob essa perspectiva, pode-se compreender então que o homem cordial, na verdade, acaba sendo que um empecilho ao desenvolvimento social do Brasil. É isso.